Sylvester Stallone, o lendário ator de Hollywood que marcou gerações com personagens icônicas como o Rocky e Rambo, acaba de fazer uma revelação surpreendente que está a falar em todo o mundo do cinema. Numa declaração inesperada, Stallone nomeou os 5 atores com quem teve os piores relacionamentos ao longo da sua carreira brilhante. Quem são esses atores que entraram na lista negra de Sylvester Stallone? O que terá acontecido entre eles para gerar tanto desconforto? Quais foram os conflitos e desentendimentos que marcaram essas relações profissionais? A revelação é surpreendente e mostra um lado polêmico de Hollywood que nem sempre vemos. Alguns dos nomes podem surpreendê-lo completamente. Neste vídeo, vamos revelar todos os detalhes sobre essa declaração bombástica de Stallone e explorar as histórias por trás de cada uma dessas rivalidades. Fique conosco até o final para descobrir quem são os 5. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais revelações sobre o fascinante mundo de Hollywood. Arnold Schwarzenegger, o duelo dos gigantes. A história de Hollywood está cheia de rivalidades memoráveis, mas poucas foram tão intensas quanto a que existiu entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. O início desse conflito público remonta a 1977, durante a cerimônia do Golden Globes, quando Stallone, em um gesto que mesclava humor e provocação, jogou um buquê de flores em Schwarzenegger. A situação chamou a atenção imediata da mídia, estabelecendo um clima de competição que se estenderia por mais de uma década. Naquele momento, pouco se sabia que aquele simples ato tornaria-se o primeiro capítulo de uma das rivalidades mais comentadas da indústria cinematográfica. Ao longo de 15 anos, cada lançamento de filme envolvendo qualquer um dos dois parecia automaticamente se transformar numa batalha de egos. Os fãs de Stallone e Schwarzenegger criavam comparações constantes, discutindo quem tinha o filme mais lucrativo, quem demonstrava maior habilidade nas cenas de ação e quem conquistava mais atenção da imprensa. A rivalidade não se limitava aos bastidores. Era evidente nas entrevistas, nas capas de revistas e até mesmo nos próprios filmes, onde críticas sutis eram lançadas de maneira indireta. Stallone não poupava comentários sobre o uso de dublês por parte de Schwarzenegger, insinuando que ele não se arriscava como ele mesmo fazia em cenas perigosas. Por outro lado, Arnold também reagia provocando de maneiras inusitadas, como em uma brincadeira de inverno quando atirou bolas de neve em Stallone durante uma festa, causando risadas, mas também marcando o clima de competição constante entre os dois. Apesar das provocações, havia um respeito implícito entre eles, embora fosse difícil enxergá-lo à primeira vista. Ambos entendiam que o sucesso de um só era possível se o outro também continuasse a se destacar, criando uma espécie de dinâmica competitiva que empurrava cada um a se superar constantemente. Essa rivalidade, apesar de tensa, contribuiu para o fortalecimento da imagem de ambos como ícones do cinema de ação, transformando-os em símbolos internacionais de força, disciplina e carisma. O que muitos não imaginavam é que depois de anos de tensão, a relação entre Stallone e Schwarzenegger passaria por uma mudança significativa. Em 2008, eles anunciaram uma reconciliação pública, formalizada com a fundação do Planet Hollywood, empreendimento que uniu os dois atores, não apenas como parceiros de negócios, mas como amigos que finalmente conseguiram superar antigas desavenças. Essa união simbolizou o encerramento de uma era marcada por provocações e competições acirradas, mostrando que até mesmo rivalidades históricas podem ser superadas com respeito e colaboração. Mesmo assim, Stallone nunca escondeu que durante muitos anos o convívio com Schwarzenegger era repleto de sentimentos complexos. Em entrevistas, ele descreveu momentos de frustração, inveja e, ao mesmo tempo, admiração pelo talento do colega. O contraste entre ódio e respeito marcou cada encontro, cada filmagem e cada evento social em que ambos participaram, tornando a rivalidade mais intensa e, ao mesmo tempo, mais fascinante para os fãs. Essa história de tensão e reconciliação mostra que, no mundo do cinema, nada é totalmente preto ou branco. Inimigos podem se tornar aliados e antigas disputas podem abrir caminho para parcerias duradouras. Mas para Stallone,
Aqueles 15 anos de competição com Arnold Schwarzenegger permaneceram como um período definidor de sua carreira, moldando não apenas sua imagem como astro de ação, mas também sua visão sobre amizade, competição e respeito profissional. O próximo capítulo explorará outro ator que marcou profundamente a trajetória de Stallone, revelando como rivalidades menores, mas igualmente intensas, também influenciaram seu caminho em Hollywood. Bruce Willis. Amizade à venda. A amizade de Sylvester Stallone com Bruce Willis sempre teve um tom de cordialidade, mas também mostrou que, no mundo de Hollywood, nem todas as relações são livres de conflitos. Tudo começou a se complicar durante as negociações para o filme The Expendables 3, em 2013, projeto que reunia veteranos do cinema de ação. Stallone, idealizador da franquia, acreditava que o filme deveria ser um esforço coletivo, onde cada ator contribuísse para o sucesso da produção mais pelo espírito de colaboração do que pelo lucro individual. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras tensões. Bruce Willis, conhecido por sua carreira sólida e por exigir cachês altos, pediu nada menos que $4 milhões para apenas 4 dias de filmagem. Para Stallone, essa exigência parecia contrariar a filosofia do projeto. Ele imaginava que todos os participantes deveriam compartilhar do mesmo compromisso com o filme, colocando o grupo à frente de interesses pessoais. A postura de Willis gerou desconforto nos bastidores e fez com que Stallone repensasse se valia a pena incluir o colega na produção. O impasse terminou com a substituição de Willis por Harrison Ford, que aceitou participar com condições mais alinhadas à proposta do filme. A decisão não foi apenas estratégica, mas também simbólica. Stallone queria reforçar a ideia de colaboração e lealdade no set. Em entrevistas posteriores, ele não poupou críticas a Willis, apontando publicamente que alguns atores, mesmo amigos, acabavam priorizando ganhos financeiros rápidos em detrimento da experiência cinematográfica e da camaradagem que o projeto exigia. A declaração gerou repercussão imediata, reacendendo debates sobre a ética profissional e a relação entre dinheiro e amizade na indústria. O episódio marcou um ponto de virada na visão de Stallone sobre relacionamentos com colegas de profissão. Passou a valorizar ainda mais a lealdade e o comprometimento, percebendo que, mesmo em projetos de grande escala, a escolha de parceiros deveria levar em consideração não apenas fama ou talento, mas também atitudes e valores. Ao expor publicamente sua insatisfação, Stallone enviou uma mensagem clara. Para ele, cinema de ação não era apenas sobre explosões, lutas e adrenalina, mas também sobre respeito, esforço conjunto e integridade profissional. Apesar do conflito, Stallone não deixou que a situação destruísse completamente a relação com Willis. Eles continuaram a se encontrar em eventos e cerimônias, mantendo uma cordialidade mínima, mas Stallone jamais esqueceu o episódio. Para ele, foi um alerta sobre como a amizade e os interesses financeiros podem entrar em choque, mesmo entre estrelas de Hollywood. A experiência também reforçou seu compromisso de construir equipes de trabalho onde todos compartilhassem a mesma visão, algo que se tornaria cada vez mais importante em seus projetos futuros. Assim, o caso com Bruce Willis se tornou mais do que uma disputa de cachê. Foi uma lição sobre limites, valores e a importância de escolher aliados que estejam verdadeiramente comprometidos com a missão em comum. Stallone aprendeu que, mesmo em meio a amizades, é preciso tomar decisões firmes para proteger a essência de seus projetos e a integridade do seu trabalho. O próximo capítulo abordará outra relação complicada que marcou a carreira de Stallone, mostrando como rivalidades ou desentendimentos com colegas de profissão influenciaram não apenas seus filmes, mas também sua reputação e imagem no cinema de ação mundial. Eddie Murphy, o fim de uma amizade. Nos anos finais da década de 1980, Sylvester Stallone cultivava amizades com diversos colegas de Hollywood, entre eles Eddie Murphy, que na época se destacava como um dos atores mais carismáticos e engraçados da indústria. A relação entre os dois começou de forma positiva, marcada por respeito mútuo e momentos de descontração nos bastidores de filmes e eventos sociais. Stallone via em Murphy um talento único, capaz de conquistar o público com facilidade, enquanto Murphy admirava a disciplina e o carisma do colega veterano. Tudo parecia caminhar bem
Até que rumores começaram a circular sobre um possível envolvimento de Ed Murphy com Brigitte Nielsen, que na época era esposa de Stallone. As notícias se espalharam rapidamente, ganhando a atenção da imprensa e de outros colegas de trabalho. Embora não houvesse provas concretas que confirmassem qualquer tipo de romance, o impacto emocional para Stallone foi imediato e profundo. Ele se sentiu traído e desrespeitado, principalmente porque sua confiança em Murphy havia sido construída ao longo de anos. O ponto de ruptura aconteceu quando Stallone decidiu confrontar Murphy por telefone. A conversa, longe de ser amigável, se tornou ríspida e carregada de acusações. Stallone expressou sua indignação de maneira direta, questionando a lealdade do amigo e manifestando sentimentos de desapontamento e raiva. Murphy, por sua vez, negou qualquer envolvimento, mas o clima entre os dois já estava irremediavelmente comprometido. O episódio marcou o fim definitivo da amizade, deixando uma ferida difícil de cicatrizar em ambos os lados. As consequências para Ed Murphy não foram apenas pessoais, mas também profissionais. Ele perdeu acesso ao círculo íntimo de Stallone e de outros colegas próximos que passaram a evitar envolvê-lo em projetos colaborativos ou eventos privados. Além disso, a história manchou sua imagem nos bastidores, criando uma percepção de que ele poderia ser pouco confiável ou envolvido em situações controversas, mesmo sem evidências claras. Para Stallone, por outro lado, o episódio reforçou a necessidade de proteger sua vida pessoal e estabelecer limites claros entre amizade e questões familiares. Apesar de o tempo ter suavizado algumas das tensões, a relação entre Stallone e Murphy nunca voltou a ser como antes. Ambos seguiram carreiras de sucesso, mas a lembrança daquele conflito pairou sobre as suas interações futuras, servindo como um alerta sobre como rumores e mal-entendidos podem destruir até mesmo relações que pareciam sólidas. O episódio também mostrou que, em Hollywood, a linha entre amizade e negócios é muitas vezes tênue e que confiança, uma vez abalada, é difícil de recuperar. O caso com Ed Murphy se tornou, para Stallone, uma lição dolorosa, mas importante. Ele percebeu que, além do talento e da fama, a lealdade e o respeito eram fatores essenciais em qualquer relacionamento profissional ou pessoal. Essa experiência moldou sua maneira de lidar com colegas de trabalho e amigos, tornando-o mais cauteloso e seletivo quanto a quem se aproxima do seu círculo mais próximo. No próximo capítulo, a narrativa continuará explorando as relações complicadas de Stallone com outros atores, revelando como essas experiências influenciaram seu comportamento e suas escolhas na indústria cinematográfica. Kirk Douglas, o monarca das exigências. O lançamento de First Blood em 1982 marcou o início de uma das maiores franquias de ação da história, mas também trouxe à tona desafios inesperados durante a produção. Um dos protagonistas desse conflito nos bastidores foi Kirk Douglas, lendário ator e produtor, conhecido por seu talento, mas também por seu temperamento forte e exigências pouco flexíveis. Quando Stallone começou a desenvolver o roteiro, Douglas mostrou-se determinado a impor mudanças drásticas que refletiam sua visão pessoal sobre o filme. O ponto mais crítico da disputa gerava em torno do destino do personagem John Rambo. No romance original, escrito por David Morrell, Rambo morre ao final da história. Douglas, que atuava como produtor, insistia que o filme deveria seguir fielmente esse desfecho, contrariando a perspectiva de Stallone, que via o potencial de transformar Rambo em um herói recorrente e símbolo de uma nova era de filmes de ação. A insistência de Douglas gerou longas discussões e tensões durante as reuniões de produção, com Stallone tentando conciliar a visão do colega com a sua própria ideia de continuidade da franquia. Além da interferência no roteiro, Douglas atuava quase como um co-diretor não creditado. Sua presença era sentida em praticamente todas as decisões criativas, desde a forma como as cenas de ação seriam filmadas até a construção dos personagens secundários. Stallone, embora respeitasse a experiência de Douglas, começou a se sentir limitado e pressionado, percebendo que o espaço para a criatividade estava sendo significativamente reduzido. Essa situação se tornou insustentável à medida que as filmagens avançavam, criando um clima de tensão no set e exigindo negociações constantes para manter o projeto nos trilhos.
A solução encontrada pelos produtores foi substituir Douglas por Richard Crenna, ator que assumiu o papel com uma abordagem mais alinhada à visão de Stallone e à narrativa que ele desejava construir. Crenna trouxe não apenas talento, mas também flexibilidade, permitindo que o filme evoluísse sem as constantes disputas criativas que marcaram a presença de Douglas. Para Stallone, a substituição foi necessária, ainda que difícil, pois envolvia lidar com a reputação de um dos grandes nomes de Hollywood. Apesar do conflito, Stallone reconheceu publicamente a importância de Douglas para o cinema e seu legado como ator e produtor. No entanto, o episódio reforçou uma lição valiosa. Mesmo grandes estrelas podem se tornar obstáculos quando suas exigências entram em choque com a visão criativa de um projeto. A experiência com Douglas também contribuiu para a forma como Stallone passou a conduzir suas futuras produções, enfatizando a necessidade de manter um equilíbrio entre talento, experiência e flexibilidade. First Blood acabou se tornando um sucesso absoluto, transformando Rambo em um ícone cultural. Mas o caminho para esse sucesso foi marcado por negociações delicadas e decisões difíceis, como a de substituir um ator de peso, que, embora talentoso, representava um desafio à visão de Stallone. O episódio com Kirk Douglas permanece como um lembrete da complexidade das relações em Hollywood e da importância de defender a própria visão artística, mesmo diante de grandes nomes da indústria. No próximo capítulo, será explorada outra relação conturbada que impactou profundamente Stallone, revelando como conflitos com colegas de renome moldaram sua carreira e seu modo de conduzir projetos no mundo do cinema. Richard Gere, o empurrão da mostarda. No início da carreira de Sylvester Stallone, os bastidores de Hollywood eram terreno fértil para brincadeiras, rivalidades e pequenas tensões que, às vezes, ganhavam proporções inesperadas. Um dos episódios mais curiosos ocorreu durante as filmagens de The Lords of Flatbush, em 1974, envolvendo Stallone e Richard Gere, que ainda buscava consolidar seu lugar na indústria cinematográfica. O que começou como uma brincadeira aparentemente inofensiva, acabou se transformando em um conflito sério, deixando marcas nos bastidores e, por um tempo, na relação entre os dois atores. Tudo aconteceu quando Gere, com o intuito de provocar Stallone e arrancar risadas no set, decidiu espalhar mostarda nas calças do colega. O gesto, embora tenha sido pensado como uma piada leve, não foi bem recebido por Stallone. Ele se sentiu humilhado diante da equipe e de outros atores, interpretando a brincadeira como falta de respeito e profissionalismo. A reação de Stallone foi imediata, revidou com um empurrão, mostrando que não estava disposto a tolerar provocação, independentemente da intenção de Gere. O incidente gerou um clima tenso no set. Stallone, indignado com o que considerava uma violação de limites pessoais, exigiu a demissão de Gere para que o ambiente de trabalho voltasse a ser respeitoso. A produção, diante da pressão e do desconforto gerado, decidiu acatar a exigência e Gere deixou o set, deixando claro que a relação entre os dois estava seriamente abalada. O episódio ganhou fama nos bastidores de Hollywood, sendo lembrado como um exemplo de como brincadeiras mal interpretadas podem escalar para conflitos reais, mesmo entre jovens atores em início de carreira. Apesar da tensão inicial, com o tempo, Stallone e Gere conseguiram superar o incidente. Anos depois, ambos reconheceram que o episódio, embora negativo na época, havia sido resultado de inexperiência e falta de maturidade de ambos os lados. A reconciliação ocorreu de maneira gradual, em encontros casuais e eventos da indústria, onde o respeito mútuo pelo talento do outro permitiu restabelecer a cordialidade. Stallone passou a ver Gere como um colega talentoso, capaz de construir uma carreira sólida e respeitada, enquanto Gere reconheceu a intensidade e a seriedade de Stallone como características essenciais para seu sucesso. O caso do empurrão da mostarda se tornou para Stallone mais do que uma simples história de bastidores. Ele serviu como aprendizado sobre limites, respeito e a importância de compreender as consequências de gestos aparentemente inofensivos. Além disso, reforçou a ideia de que no cinema, relações profissionais podem ser frágeis
e que conflitos, mesmo que pequenos, precisam ser tratados com equilíbrio para não prejudicar projetos ou reputação. A experiência com Richard Gere também mostrou que a indústria cinematográfica exige não apenas talento, mas maturidade emocional e habilidade para lidar com imprevistos. Stallone aprendeu a importância de manter firmeza diante de desrespeito, mas também a valorizar a capacidade de perdoar e reconstruir relações com o tempo. No próximo capítulo, será revelada outra figura que marcou a trajetória de Stallone, trazendo à tona mais rivalidades e lições sobre como lidar com colegas de grande talento em um ambiente competitivo como Hollywood. A década de 1980 foi sem dúvida o período em que Sylvester Stallone consolidou seu status como estrela internacional. O marco principal desse auge foi o lançamento de First Blood, em 1982, que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano do Vietnã perseguido pela polícia em uma pequena cidade americana. O personagem imediatamente capturou a imaginação do público, tornando esse símbolo de resistência e sobrevivência. Stallone conseguiu transformar Rambo em um ícone cultural, e o sucesso com o filme gerou 4 sequências, cada uma aumentando a escala de explosões, tiroteios e cenas de sobrevivência que se tornariam a marca registrada da franquia. O sucesso com Rambo permitiu a Stallone explorar novas possibilidades dentro do cinema. Ele não queria ser visto apenas como o astro de ação implacável, então decidiu diversificar sua carreira. Entre 1985 e 1988, assumiu a direção de Staying Alive, sequência de Os Embalos de Sábado à Noite. Nessa obra, Stallone investiu em uma narrativa mais comercial e acessível, tentando conquistar o público jovem e consolidar-se também como diretor. No entanto, a crítica não foi generosa. Muitos apontaram que o filme priorizava o lucro e o espetáculo, em detrimento da profundidade narrativa. Apesar das críticas, Stallone manteve sua popularidade, mostrando que nos anos 80 sua presença nas telas era praticamente sinônimo de sucesso e entretenimento. A década também foi marcada por uma intensa produção cinematográfica, com Stallone envolvido em múltiplos projetos ao mesmo tempo. Ele consolidou sua imagem de herói de ação, mas ao mesmo tempo demonstrou interesse em experimentar diferentes papéis e funções dentro da indústria. Esse período de criatividade e sucesso reforçou sua posição no panteão de estrelas de Hollywood, mas também começou a moldar sua trajetória futura, revelando tanto o potencial quanto os desafios de equilibrar fama, direção e escolhas de carreira. Se os anos 80 representaram o auge, a década de 1990 trouxe desafios inesperados para Stallone. Após o sucesso estrondoso de Rambo e Rocky, o ator tentou diversificar sua carreira, mas nem todos os projetos alcançaram o mesmo impacto. Filmes como Over the Top, de 1987, e Oscar, Minha Família Morde de Rir, de 1991, não conseguiram empolgar o público nem a bilheteria. As críticas apontavam que o repertório de Stallone começava a parecer clichê, repetitivo e datado, e a fama que antes parecia eterna começou a mostrar sinais de desgaste. Outro projeto problemático foi Tango and Cash, lançado em 1989 ao lado de Kurt Russell. Embora a premissa do filme fosse promissora, a produção sofreu alterações agressivas por parte da produtora, que reeditou cenas e modificou o tom original, irritando Stallone. O conflito foi tão grande que ele chegou a romper contratos e se distanciar de certos projetos, tentando proteger sua visão artística. E esses episódios marcaram um período de frustração e desafios profissionais, onde a liberdade criativa nem sempre era respeitada, e Stallone precisava lutar para manter controle sobre suas obras. O declínio também se tornou evidente devido à chegada de novos heróis de ação, como Keanu Reeves e Bruce Willis, que conquistavam o público com novos estilos e personagens modernos. Stallone, que durante anos havia sido referência absoluta, começou a ficar à sombra do próprio legado. Ainda assim, mesmo em um período de menor prestígio, ele manteve sua presença em Hollywood e continuou tentando se reinventar, buscando papéis que equilibrassem sua imagem de astro de ação com novos desafios. Essa fase dos anos 90 demonstrou que fama e sucesso são transitórios e que mesmo ícones do cinema precisam se adaptar constantemente a mudanças na indústria, nas expectativas do público e nas novas gerações de atores. O próximo capítulo abordará como Stallone enfrentou os anos 2000, período de reconstrução e novas oportunidades, tentando resgatar o brilho que marcou sua carreira nas décadas anteriores.
Após décadas de altos e baixos, Sylvester Stallone encontrou nos anos 2000 uma oportunidade de ressurgir e reafirmar seu legado no cinema. O ponto de virada aconteceu em 2006 com o lançamento de Rocky Balboa, filme que marcou o retorno emocionante de seu personagem mais icônico. Diferente das obras anteriores da franquia, o filme apresentava um Rocky envelhecido, refletindo sobre a passagem do tempo, os erros do passado e a busca por redenção. A narrativa abordava temas universais, como legado, esforço e superação, permitindo que tanto fãs antigos quanto uma nova geração se conectassem com a história. O impacto foi imediato, reacendendo o interesse pelo personagem e lembrando ao público que Stallone ainda tinha muito a oferecer. Pouco depois, em 2010, Stallone deu início a outro projeto ambicioso, The Expendables. Nessa produção, ele não apenas atuou, mas também assumiu o papel de roteirista e diretor, reunindo astros do cinema de ação, incluindo Arnold Schwarzenegger, Jet Li e Jason Statham. A ideia era celebrar o gênero clássico, trazendo à tela explosões, lutas e cenas de ação que remetiam aos filmes que consagraram a carreira de Stallone. O sucesso foi tanto que gerou 2 continuações, consolidando The Expendables como uma franquia popular e lucrativa, capaz de atrair tanto fãs de longa data quanto novos espectadores. O ressurgimento de Stallone nesse período mostrou seu talento não apenas como ator, mas também como estrategista e líder de projetos. Ele conseguiu combinar nostalgia com inovação, criando filmes que honravam o passado do cinema de ação, mas ao mesmo tempo se mantinham relevantes para o público contemporâneo. Esse renascimento reforçou seu status de ícone e demonstrou que, mesmo após anos de desafios e declínio, é possível reconquistar espaço e respeito na indústria mantendo-se fiel à própria identidade artística. Além disso, Rocky Balboa e The Expendables consolidaram o legado de Stallone como um dos maiores nomes do cinema de ação, comprovando que suas histórias de superação e coragem continuavam a ressoar com o público. O sucesso dessas obras também inspirou outros atores veteranos a revisitar personagens clássicos, mostrando que a experiência e autenticidade são qualidades que nunca perdem valor. O ressurgimento de Stallone, no entanto, não veio sem sacrifícios. Ao longo de sua carreira, ele se tornou conhecido por realizar cenas de ação de forma intensa e realista, muitas vezes assumindo riscos que deixariam outros atores cautelosos. Um exemplo marcante ocorreu durante Rocky IV, quando Stallone sofreu uma lesão grave no músculo peitoral e precisou ser internado na UTI. Apesar da gravidade, ele manteve a disciplina e o comprometimento com o filme, determinado a transmitir autenticidade ao público. Em 1993, nas filmagens de Demolition Man, Stallone quebrou um dedo durante uma cena, mas continuou atuando, demonstrando seu compromisso com a entrega total em cada projeto. Mais tarde, em 2012, no The Expendables 2, sofreu uma fratura no pescoço que exigiu semanas de recuperação, mostrando que o risco físico fazia parte da sua filosofia de trabalho. Para Stallone, sentir a dor era essencial para que o público também a percebesse, criando uma experiência cinematográfica mais intensa e verossímil. Essa dedicação à autenticidade, entretanto, tem um preço. Além das lesões físicas, Stallone enfrentou longos períodos de recuperação e adaptações em sua rotina pessoal, equilibrando a necessidade de preservar sua saúde com a obrigação de entregar performances convincentes. A filosofia que guiou sua carreira, de enfrentar riscos, sentir dor e se doar integralmente ao papel, se tornou uma marca registrada, mas também um lembrete de que a grandeza no cinema exige sacrifício. O preço da autenticidade, portanto, não se limita ao corpo do ator, mas se estende à sua reputação, ao respeito da equipe e à maneira como o público percebe o esforço por trás das cenas. Stallone transformou essas experiências em aprendizado, utilizando cada desafio como um impulso para superar limites e elevar o padrão de atuação e direção. O próximo capítulo abordará como Stallone conciliou a fama, as rivalidades e o legado com sua vida pessoal e escolhas profissionais, mostrando o equilíbrio entre sucesso, responsabilidade e autenticidade no percurso de um dos maiores ícones do cinema de ação. A vida pessoal de Sylvester Stallone sempre foi tão intensa e dramática quanto os personagens que ele interpretou nas telas. Desde cedo, Stallone enfrentou os desafios de equilibrar a fama crescente com a complexidade de seus relacionamentos familiares e amorosos. Seu primeiro casamento, em 1974, foi com Sasha Zack, fotógrafa que acompanhou de perto sua ascensão meteórica em Hollywood. O casal teve 2 filhos, Sage Moonblood e Sergio, cujas trajetórias refletiram as nuances da vida de Stallone fora dos holofotes. Sage, artista talentoso e dedicado à música, herdou a veia criativa do pai, mas seu falecimento em 2012 devido a uma overdose trouxe uma dor profunda e irreparável para Stallone e toda a família, marcando uma tragédia que transformou a sua visão sobre os desafios da vida e do sucesso.
Sérgio nasceu com autismo, exigindo atenção constante, compreensão e dedicação extraordinária. Stallone se tornou um defensor apaixonado das causas relacionadas a crianças com necessidades especiais, investindo tempo e energia em campanhas de inclusão e direitos das crianças, mostrando que a fama não o afastou da responsabilidade pessoal e social. Entre os relacionamentos amorosos que marcaram sua trajetória, o romance com Brigitte Nielsen, de 1985 a 1987, foi certamente um dos mais intensos e midiáticos. A relação se destacou pela intensidade, pelas diferenças culturais e pelo constante escrutínio da mídia. O casamento breve gerou rumores de traição e escândalos, transformando a vida privada de Stallone em notícia pública. O divórcio se tornou manchete por anos, expondo Stallone a um nível de atenção midiática que poucos atores enfrentam. Apesar do sofrimento e da pressão, ele aprendeu lições valiosas sobre limites, privacidade e como lidar com relacionamentos sob os holofotes, compreendendo que fama e intimidade nem sempre caminham lado a lado. Em 1997, Stallone encontrou estabilidade e renovação afetiva com Jennifer Flavin. O casamento com Jennifer se tornou um alicerce sólido em sua vida, e juntos tiveram 3 filhas, Sophia, Sistine e Scarlett. Mesmo quando rumores de separação surgiram em 2022, a relação resistiu. O casal passou por terapia de casal, fortalecendo o compromisso com perdão, comunicação e crescimento mútuo. Stallone frequentemente ressalta em entrevistas que a família é seu porto seguro, a base que permite enfrentar os desafios de Hollywood sem perder o equilíbrio emocional. A história com Jennifer mostra que, apesar de erros e dificuldades, é possível reconstruir e fortalecer os laços familiares, tornando-os mais resilientes com o tempo e aprendizado. Além da família nuclear, Stallone sempre valorizou profundamente os laços de sangue e as amizades construídas ao longo de sua carreira. Um dos mais notáveis é seu irmão Frank Stallone, cantor e compositor que contribuiu com trilhas sonoras de filmes como Rock II e Staying Alive. Apesar das disputas por créditos e questões financeiras que exigiram negociações delicadas, a relação entre os irmãos sobreviveu e se fortaleceu. Frank não apenas trouxe talento musical, mas também serviu de suporte emocional em momentos de pressão e decisões importantes na carreira de Stallone, mostrando que a família vai além dos laços biológicos, representando uma rede de apoio constante. A meia-irmã Toni Felice, também conhecida como Terrence Stallone, enfrentou problemas graves de dependência química e faleceu prematuramente em 2012. Stallone prestou homenagens públicas, lembrando não apenas de sua importância como irmã, mas também do impacto que a perda de entes queridos exerce sobre a vida de uma pessoa, reforçando a importância de cuidar e valorizar quem está próximo. Entre os amigos, Joe Spinell ocupa um lugar especial. Parceiro em Rock e The Godfather Part 2, Spinell possuía uma intensidade dramática que contrastava com a vulnerabilidade e heroísmo de Stallone nas telas. Essa diferença de abordagem não impediu que houvesse cumplicidade artística. Contrário, tornou as performances mais ricas e memoráveis. Spinell faleceu em 1989, deixando uma lacuna na vida pessoal e profissional de Stallone que mantém a memória viva, reconhecendo o impacto que o amigo teve no seu desenvolvimento artístico e pessoal. Esses laços de sangue e amizades demonstram que, por trás da fama, Stallone sempre buscou apoio emocional, inspiração e aprendizados essenciais para enfrentar os desafios da vida. Família, amigos e perdas marcaram sua trajetória, moldando não apenas o homem que ele se tornou, mas também influenciando suas escolhas profissionais, sua dedicação aos projetos e seu modo de lidar com as adversidades. A trajetória de Sylvester Stallone não se limitou ao brilho das telas de cinema. Ela também foi marcada por episódios polêmicos e batalhas legais que testaram sua resiliência e capacidade de lidar com crises de imagem. No início dos anos 2000, uma jovem atriz acusou Stallone de abuso de poder e suposto estupro,
A notícia ganhou repercussão internacional, ocupando páginas de tabloides e provocando debates sobre os limites entre poder, fama e consentimento. Apesar do impacto inicial na percepção pública, o caso foi encerrado sem condenação por falta de provas, e Stallone conseguiu manter sua carreira em andamento. Entretanto, a situação serviu como alerta sobre como acusações sérias, mesmo quando infundadas, podem manchar temporariamente a reputação de uma figura pública, exigindo cautela e apoio jurídico imediato. Em 2007, Stallone voltou a se envolver em controvérsia durante uma viagem à Austrália para promover Rocky Balboa. Ao ser parado em Brisbane, foi descoberto que ele portava hormônio de crescimento humano, utilizado para a recuperação muscular. O episódio gerou multa de $5.000 australianos e a apreensão dos medicamentos. Além de representar uma questão legal, o caso levantou debates sobre os limites do uso de substâncias de recuperação física e anti-envelhecimento na indústria cinematográfica. Stallone justificou que os hormônios tinham finalidade terapêutica, mas a repercussão mostrou como as escolhas pessoais de um ator veterano podem ser interpretadas de forma crítica pelo público e pela mídia. Outro conflito relevante aconteceu em 2013, envolvendo sua meia-irmã, Taryn Stallone. Ela processou Sylvester e sua mãe, alegando desvio de herança e retenção de lucros de direitos de imagem. Embora o processo tenha sido resolvido com acordo confidencial, levantou questionamentos sobre transparência familiar e administração de patrimônio artístico. Esse episódio revelou que a fama e o sucesso financeiro podem gerar tensões internas, exigindo do ator equilíbrio entre relações pessoais e responsabilidades legais, além de habilidades de negociação para evitar danos à reputação familiar. Nos anos de 2016 e 2017, Stallone enfrentou novas acusações de condutas impróprias por parte de duas atrizes independentes durante testes de elenco. As acusadoras negaram qualquer violência física, relatando apenas comentários de teor sexual. Stallone reagiu com suporte jurídico e os processos foram arquivados por falta de comprovação. Ainda assim, os episódios circularam amplamente em tabloides, lembrando que, para estrelas de Hollywood, a exposição pública pode transformar rumores em crises de imagem, mesmo quando não há evidências concretas. Apesar de todas essas controvérsias, Stallone continuou trabalhando intensamente, protagonizando Creed 2015, participando de The Expendables 4 e atuando em séries de TV. Sua imagem de artista acostumado a pancadas, tanto na ficção quanto na vida real, reforçou a percepção de resiliência. Ele demonstrou que crises pessoais e legais podem ser enfrentadas sem comprometer a carreira, contanto que haja disciplina, planejamento e coragem para lidar com as consequências. A espiritualidade sempre foi um eixo central na vida de Stallone, mesmo que de forma não convencional. Criado em uma família católica, ele se afastou da religião institucionalizada nos anos 90, criticando sua rigidez e dogmatismo. Entretanto, a perda de pessoas próximas, como seu irmão Frank e o filho Sage, reacendeu sua busca por significado espiritual. Stallone passou a integrar práticas diversas, meditações diárias, preces católicas, reflexões pessoais e até elementos do budismo. Para ele, Deus representa uma força criativa universal, e a espiritualidade é uma ferramenta para autoconhecimento, disciplina e equilíbrio emocional. Essa abordagem fluida mostra que sua fé é prática, pessoal e adaptável, conectando introspecção, gratidão e resiliência. Politicamente, Stallone sempre se posicionou de forma direta. Em 2008, declarou apoio a John McCain, valorizando sua postura como veterano de guerra e sua visão sobre patriotismo. Durante a era Trump, reconheceu a determinação do ex-presidente, comparando-a à garra de Rocky, mas não deixou de criticar comentários ofensivos sobre imigrantes, mostrando coerência entre valores e julgamentos. A sua abertura a tradições diversas ficou evidente em 2018, quando participou de um ritual hindu para abençoar seu filho Sérgio, demonstrando respeito por práticas espirituais diferentes da sua e a importância de manter mente aberta mesmo na vida adulta. Além disso, Stallone atua discretamente em filantropia. Ele apoia causas como a defesa de crianças com deficiência e veteranos de guerra, provando que, além de ícone do cinema de ação,
busca impactar positivamente a vida de quem enfrenta desafios semelhantes aos que ele retrata em seus filmes. Essa combinação de espiritualidade, consciência social e posicionamento ético mostra que Stallone não é apenas um artista, mas também um indivíduo que equilibra fama, responsabilidade e valores pessoais em sua trajetória. E você, ficou surpreendido com os nomes revelados por Sylvester Stallone? Conhecia estas rivalidades? Deixe o seu comentário aqui embaixo, partilhando a sua opinião sobre estas revelações e contando qual dos conflitos mais o surpreendeu. A sua opinião é muito importante para nós. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber mais curiosidades e bastidores sobre as suas estrelas favoritas de Hollywood. Partilhe esse vídeo com seus amigos que também adoram conhecer os segredos do cinema. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!